Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Jailson, sou professor de matemática, mas nós trabalharemos na disciplina de aplicação matemática, tá? E na nossa aula de hoje vamos tratar sobre semelhança de triângulos, ou mesmo, triângulos semelhantes. Antes de abordar a definição de triângulo semelhante, a gente precisa entender o que é uma razão, um conceito matemático. Então é um tema que provavelmente vocês estudaram em série anterior, mas aqui vamos relembrar. Então, o que é uma razão? A razão é o quociente entre dois números reais. Esses números representados aqui por A e B. Representamos a razão da seguinte forma: é A, B, que significa A para B, ou em forma de fração A para B, certo? Então, tanto essa representação como esta aqui, elas significam uma divisão, certo? Por isso que a razão vai ser o quociente, ou seja, o resultado da divisão desses dois números. Observação, pessoal, o B, esse número aqui que fica embaixo, ele sempre tem que ser diferente de zero. Isso porque, você deve lembrar que não existe uma divisão por zero. Eu não posso dividir 2 para 0, certo? Então, por isso que essa observação. Exemplos. 3 para 5. Então, a razão de 3 para 5 é igual a 0,6. Basta dividir o 3 para 5 que a gente vai obter esse resultado. É 0,6. Então, a gente diz que a razão de 3 para 5 é igual a 0,6. Ok? O exemplo B. 1 para 2 é igual a meio, 0,5. Então, a razão de 1 para 2 é igual a 0,5. Ok? Um outro tema que a gente tem que lembrar é proporção. O que significa uma proporção? Então, veja, é a igualdade entre duas razões. Representamos assim: A está para B, assim como C está para D. Então, a maneira, a forma como a gente faz a leitura é exatamente esta que está aqui entre parênteses. Então, a gente diz na proporção que o A está para B, assim como C está para D. Exemplo. Então, aqui o que significa? 3 está para 5, assim como 9 está para 15. Então, isso aqui é uma proporção, certo? Item B. 4 está para 5, assim como 16 está para 20. Certo? Na proporção tem uma propriedade fundamental. Qual é essa propriedade? Olha, em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá, aí vamos aqui entender o que quer dizer os meios e o que quer dizer os extremos. Quais são eles? Então veja, pessoal, nessa sequência aqui que aparece cada letrinha, que isso representa um número, certo? Então, esse primeiro aqui, representado pela letra A, ele representa o extremo, certo? Da mesma forma, o número que está aqui representado pela letra D, ele representa o outro extremo, ok? E o B e o C representam os meios. Então, essa propriedade fala que o produto, ou seja, a multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos. Assim, veja, aqui eu estou multiplicando o B com o C, por quê? Eles são os meios, ok? E o A vezes o B, porque eles são os extremos. Então, essa propriedade, ela é fundamental, por quê? Porque por meio dela a gente consegue verificar
verificar se, dado uma sequência, né, com 4 números, como esta aqui, se vai formar uma proporção, ok? Se formar uma proporção, esta igualdade tem que ser válida. Se esta igualdade não for válida, então a sequência apresentada não é uma proporção, ok? Vamos ao exemplo. Verifique qual opção representa uma proporção. Então, nesta opção, 3 está para 5, assim como 9 está para 15. Veja, o que temos que fazer aqui é exatamente multiplicar, né, esses termos, né, esses números, na sequência que fala a propriedade. Então aqui vai ficar, olha, 5 vezes o 9, tá? É igual, ou tem que ser igual, a 3 vezes o 15. Então, fazendo a multiplicação, 5 vezes o 9 resulta em 45. Da mesma forma que 3 vezes o 15 resulta em 45. Portanto, é uma proporção, ok? Exemplo B. Olha só, verifica aqui. 3 para 4, né? Será que vai ser igual a 6 para 9? Então, fazendo as contas, a gente vai multiplicar os extremos, né, e os meios. Então, veja, os meios. 4 vezes o 6, que vai resultar em 24. Os extremos. 3 vezes o 9, que resulta em 27. Portanto, pessoal, veja só. Esta igualdade aqui, ela é o que? Falsa, certo? Então, isso é um resultado falso. Eu não posso afirmar isto aqui. 24, ele é diferente de 27. Portanto, não é uma proporção. Então, veja, essa igualdade aqui, mesmo estando em forma de razões, não é uma proporção, ok? Bom, vamos tratar então triângulo semelhante. Então, veja, 2 triângulos são semelhantes quando têm os ângulos internos, respectivamente, congruentes ou os lados correspondentes proporcionais. Observem, pessoal, essas duas figuras, né? São 2 triângulos, certo? No triângulo maior, os vértices são o A, B e o C. Então, observe que em cada vértice forma-se um ângulo, certo? Aqui o ângulo A, representado por esses 2 risquinhos, certo? O ângulo B, aqui representado, olha, observe que tem 3 marcações. E o ângulo C, uma marcação, ok? Olhando agora para esse triângulo menor, a gente observa o que? Ele é formado, né? Ele tem esses 3 vértices, o P, Q e o O. E a gente observa que o ângulo P tem 2 marcações. O ângulo Q, 3 marcações. O ângulo O, uma marcação. Então a gente diz o que? A gente diz que o ângulo A, ele é congruente, certo? O que quer dizer congruente, pessoal? Quer dizer que é o mesmo valor, quer dizer que é igual ao ângulo P, que é exatamente este aqui, ó. Então veja, o ângulo A no triângulo grande é congruente ao P. A gente observa na figura que tem as mesmas marcações, indicações de medida. O ângulo B é congruente ao ângulo Q. O ângulo C é congruente ao ângulo O. Quando isso acontece, pessoal, em 2 triângulos, quando os ângulos, né, internos são congruentes, claro, nessa sequência, vai acontecer que os lados, eles formarão uma proporção. Os lados correspondentes serão proporcionais. Observe o que significa cada lado desse. Então aqui o lado AB, ele se refere à base, vamos assim dizer, tá? Do triângulo grande, ó. Esse AB aqui.
essa medida aqui está indicada pela letra C. Aí o AB está para PQ. O que significa o PQ? Significa esse lado aqui, ó, do triângulo menor, que corresponde à base do triângulo menor. Então, se você, prestar atenção, a gente vai ver que aqui está formando a seguinte razão. Olha, é a base do triângulo grande sobre a base do triângulo pequeno. Isso aqui vai ser igual a esta razão, formada por quais lados? Observe, o lado AC, que se refere a este lado aqui do triângulo grande, ó, e o PO, que representa este lado do triângulo pequeno, ok? Então veja, pessoal, esses lados eles são correspondentes, porque é como se a gente fosse dizer assim, olha, se isso aqui é a base, então esse lado aqui ele está à esquerda, vamos assim dizer. Então o lado à esquerda aqui no triângulo pequeno corresponde o lado à esquerda aqui do triângulo grande, ok? Então a razão a gente sempre vai formar nesta sequência, ok? É base sobre base, aí lado esquerdo sobre lado esquerdo. E para finalizar aqui, ó, essa razão CB para OK é representada ou formada por essas medidas. Olha, o lado CB do triângulo grande e o lado OK do triângulo pequeno. Então a gente pode falar que esse aqui é o lado que está à direita, certo? Então esta é a definição. Se os dois triângulos são semelhantes, vai acontecer isso. Olha, os ângulos internos serão congruentes, ou seja, terão a mesma medida. É claro que a gente tem que organizar o triângulo para que ocorra isso. Olha, veja, nesse vértice aqui é o ângulo com 3 marcações. Então, quando posicionarmos o outro triângulo, o vértice que fica nesse sentido aqui, nessa direção, tem que ser também com 3 marcações, ok? Bom, exemplo. Primeiro exemplo. Verifique se os pares de triângulos são semelhantes. Olha, a gente observando esses dois triângulos aqui, o que é que a gente pode notar? Tem um ângulo de 110 aqui, ó, o ângulo M, e o ângulo de 30 graus. Aqui o ângulo B. No outro triângulo, a gente percebe que tem um ângulo de 110 e um ângulo de 40. Aí, pessoal, o que é que a gente tem que lembrar? Está faltando o valor de um terceiro ângulo aqui, correto? Nos dois triângulos. E qual seria este valor? Veja, anteriormente, a gente estuda que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos forma exatamente 180 graus. Quer dizer, quando eu somar os 3 valores, sempre tem que ser igual a 180 graus. Bom, se a gente percebe que só tem 2 valores, está faltando um terceiro, então basta a gente somar esses 2 e descobrir quanto falta para 180, certo? Então aqui, 110 mais 40 resulta em 150. Logo, esse terceiro ângulo aqui, o ângulo T, vai ser de 30 graus, ok? No outro triângulo, o CMD, somando esses dois ângulos resulta em 140. Portanto, o terceiro ângulo aqui vai ser de 40 graus. Ou seja, a gente nota que os ângulos que irão formar nesses dois triângulos, eles são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Portanto, esses dois triângulos, eles são semelhantes, certo? Porque, ó, os ângulos são congruentes, ok? Ou seja, tem a mesma medida. No outro exemplo,
não vai ser semelhante, pessoal. Por quê? Os ângulos não são congruentes. A gente nota quando a gente observa aqui, nesse triângulo, essa marcação representa 90 graus. No triângulo QRP, o ângulo R aqui também é de 90 graus, certo? Mas a gente observa que um ângulo agudo aqui, representa 45 graus e no outro triângulo 30 graus. Então a gente percebe que o terceiro ângulo aqui nesses dois triângulos serão de medidas diferentes, certo? Portanto, eles não são triângulos semelhantes. No exemplo 2, é um probleminha, tá? Uma situação que envolve triângulo semelhante. Calcule a altura H de um prédio que lança uma sombra de 19,2 metros no mesmo instante em que uma árvore de 8,4 metros lança uma sombra de 5,6 metros. Bom, solução. A gente vai formar uma proporção, lembrando, uma igualdade entre duas razões, formada da seguinte característica. O H, que significa a altura do prédio, vai estar sobre o 8,4, que corresponde ao quê? A altura da árvore, certo? Essa razão tem que ser igual a razão formada pelas medidas aqui das sombras. Na seguinte ordem, vai ser a sombra do prédio, que é de 19,2, dividido pela sombra da árvore, que é de 5,6, ok? Pessoal, quando a gente escreve uma igualdade de duas razões, se a gente está trabalhando com proporção, então a gente viu a propriedade, né, que permite que a gente multiplique, né, os meios e os extremos. É aquela multiplicação cruzada, né, que talvez vocês já usaram no 8º ano, certo? Então, fazendo essa multiplicação cruzada, vai ficar da seguinte forma: H vezes 5,6, H vezes 5,6 igual 8,4 vezes 19,2. Resultado: 5,6 vezes o H vai ficar 5,6H, certo? E o 8,4 vezes 19,2 resulta em 161,28, certo? E agora, para descobrir o valor do H, lembra, esse 5,6 está multiplicando o H. Portanto, ele vai passar a dividir o 161,28. Então, quando a gente faz isso, a gente está isolando a letra a qual a gente quer calcular o valor, né, ou encontrar o valor dela. Então, agora o próximo passo é fazer a divisão, certo? E descobrir qual é o resultado dessa divisão, ou seja, qual é a razão entre esses dois valores. Então, fazendo a divisão, olha, a gente vai encontrar este resultado, 28,8. Portanto, pessoal, aqui a altura, né, a medida aqui solicitada nesse caso, representa 28,8 metros, que é a altura do prédio, ok? Bom, pessoal, com esses exemplos, tá? As explicações aqui apresentadas, então solicito que vocês respondam, né, essa atividade que está no caderno de questão, certo? A atividade número 1, cujo enunciado diz que a sombra de um estudante do 9º ano que tem 1,70 m de altura mede 50 centímetros. Em um determinado momento
ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Qual a altura do poste? Então, esta é a pergunta, certo? Então, vejam os exemplos, tá? Ouçam novamente as explicações, assista, e também pode estar tirando dúvida através dos comentários, ok? Então, na aula de hoje era isso, tá? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, estarei disponível. Escrevam no comentário, ok?